habita os seus Bom dia, Edmar. Bom dia, bom dia. Vocês são felizes? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Tudo em ordem aí? Tudo tranquilo? Todo mundo já fez todas as atividades? A Isabela, a Júlia Mailink. Oi, Samuel. Oi de novo. Luísa está aqui. Oi, Luísa. Tem uns 57 mil anos que eu não falo com você. Samuel Sherwood. Tudo de boas? Pedro Araújo Marinho. Catarina Daleneri. Esse seu nome é muito chique, viu, Catarina? Pedro Araújo. Oi, Pedro, tudo bem? Lívia. Felipe Wardell. Esse sobrenome também, isso é muito legal, Felipe. Eu gosto do sobrenome. Wardell. Theo, oi, Theo. Fala comigo, Theo, abre o microfone. Fala comigo, peraí. Fala comigo. Meu nome o sobrenome é Vardio, não Wardio. Porque qual é a origem dele? Eu não sei. É minha mãe que sabe. Pergunta dela aí, qual que é a origem dele? É porque ela não tá aqui agora. Ela tá na fisioterapia. Então. Porque é o seguinte, ó, se for alemão, então esse vários. Peraí, Marcos. Oi, Theo, abre o microfone para falar comigo. Tem 57 milhões de anos que eu não ouço sua voz. Theo. Oi, Theo. Cadê o Theo? Oi, Theo. Fala, tá tudo bem com você, Theo? Tá, tudo bem, sim. Então tá bom. Beleza. De nada, Catarina. João Vitor está aí. Diga, Felipe. Minha mãe acabou de chegar. Ela disse que veio lá da Europa. Mas qual o país? Ela não sabe. Porque se for Inglaterra, por Deus. Ela acha que é francês. Então aí, beleza. Aí a gente abrasileirou, enfim. Isso é muito chique, viu, Felipe? Edmar, eu queria saber se você pode um dia fazer uma aula sobre uma reunião. Opa, calma. O que é isso aqui? Uma aula sobre um resumão de todos os postos que nós estamos. Isabela Oliveira Couto, farei, inclusive já tenho até um PowerPoint pronto, é uma tabela, na verdade, parecida com aquela tabela que a gente fez, com um resumão de todos os povos. Mas antes a gente precisa terminar de estudar os astecas e os incas, né? Exatamente, e também os indígenas brasileiros. Os incas, eles ficavam aqui na América do Sul, né? Na área da Bolívia, Chile, né? Mais onde Oi, Edmar, bom dia. Peru. Bom dia. Tá, Peru. Eu nunca fui no Peru. Eu também não. Alguém abriu o microfone aí, já meteu um bom dia maravilhoso aí e parou de falar. Quem foi? João Pedro. Fala, João. Manda a fita. Edmar. Diga. Beleza, bom dia. Beleza, bom dia. Sabe quem também nunca falou comigo? Foi o Davi. Ô, Davi, você tá aí? Que Davi? Tem dois. Bom dia. O Davi Cabral. Eu. Cunningham. Eu tenho quase certeza que era eu, gente. Não, o Davi Soares já falou comigo várias vezes, mas o Davi Cabral... Sou eu, Edmar. Isso! Vozinha boa. Finalmente, amigo. Voz boa. Edmar. Muito bem, meninos. Vocês são maravilhosos. Quem está falando aqui? Fala! Obrigado. Hoje você vai ter alguma coisa para fazer que você vai usar o Class Dojo? Hoje não. Hoje eu vou dar aula. Hoje vai ser conteúdo pesado, viu? Só estou dando esse aqui só para dar uma refrescada, contendo uma aula. Então eu vou fazer conteúdo pesado. Só que hoje, mais tarde, eu vou colocar a postagem que é para amanhã. E aí nós vamos começar a desvendar um mistério. Qual vai ser a atividade de hoje? Desvendar um mistério. Não, hoje não. Hoje é só live. Tá. Hoje não tem atividade? Não. Maravilha, estão legais. Então vai ser tipo registro? Eu quero muito voltar para a escola. É impossível estudar em casa, de verdade. Não dá, é muito ruim. Verdade. Você não vai postar atividade então, Edmar? Não, hoje a postagem é só a aula.
Hoje os professores estão bem legais, sabia? A Nath não postou nada, você não vai dar nada. O que já tem lá postado são as orientações, coloquei um videozinho lá para explicar o que vai rolar essa semana. Pois é. Então aí o que vai acontecer? Eu vou colocar o vídeo dessa live, vou colocar lá no Conexa, e aí amanhã tem atividade. Para amanhã tem. Então já fiquem espertos. E a atividade tem a ver com algum mistério que aconteceu entre um dos povos que a gente já estudou. Aconteceu alguma coisa, vocês vão precisar saber o que aconteceu. E aí eu vou começar a dar as pistas amanhã. Tá bom? E aí vai ter atividade também. Amanhã vai ter uma listinha lá para vocês fazerem. Muito bem. Peguem seus cadernos, peguem seus computadores, peguem o seu lanchinho, peguem o seu refrigerante. Não, refrigerante não. Peguem o seu suquinho, água ou café, porque agora vamos viajar. Eu também não gosto de café. Então pega água. Água é bom. Eu já tô com a minha água aqui do lado. Boa. Precisa pegar o caderno mesmo? Precisa para fazer anotações, tá? Edmar, minha água acabou. Ô, gente! Júlia, não deixa a água acabar. Não deixa a água acabar. Calma aí, Edmar. Não deixa a água... Rapidinho. Já pegou? Muito bem. Temos aqui todo mundo. A Ana Beatriz também não costuma falar comigo, não. Ana Beatriz, você tem microfone? Oi. Tudo bem com você? Ela normalmente não fala muito. Não, na hora que ela falou, você falou por cima, Thiago. Espera aí, Thiago. Ana, fala de novo. Tá tudo bem com você? Tudo. Família tá bem? Tudo tranquilo? Uhum. Então tá bom. Eu tô morrendo de saudade da minha mãe. Tô morrendo de vontade de dar um abraço, um beijo na minha mãe. Ô, Sara, vamos lá. Peguem seus cadernos, eu vou compartilhar minha tela agora com vocês. E aí a gente vai nos astecas. A gente já tinha começado a falar dos astecas, né? E aí agora a gente vai falar de forma mais detalhada deles. Eu vou recapitular rapidinho aqui, coisas que eu já havia dito antes. E aí, basicamente, é o seguinte. Qual que é a diferença? Uma grande diferença entre os astecas e os maias. Os maias viveram como civilização muito anteriormente aos astecas. Quando, por exemplo, os espanhóis chegaram, a civilização que eles encontraram foi a dos astecas. A civilização maia já estava destruída. Mas, Edmar, eu fiquei sabendo que a cultura maia sobreviveu, correto? A cultura maia é preservada até hoje, inclusive, por meio dos seus descendentes, etc. Entretanto, a civilização maia durou 2, 3 séculos ali no máximo, e ela já estava bem destruída. Quando os espanhóis chegaram, encontraram os astecas ali no meio do México. Os astecas fizeram um império maravilhoso, com milhões de pessoas. Os astecas eram sensacionais, eram lindíssimos, eram coloridos, construíam pirâmides gigantescas, construíram a cidade de Tenochtitlán, que foi a maior cidade que existiu aqui na América. Tem um filme que eu coloquei lá, o gabarito, coloquei lá o trailer, para vocês assistirem o Eldorado, e aí conta um pouquinho da cultura dos astecas. Gente, aliás, deixa eu contar uma coisa bem rapidinho aqui para vocês. Vocês já assistiram o filme, né? Viva a Vida é uma Festa, que é um filme lindão demais. Vou colocar também Ele é lindo, maravilhoso, sensacional, espetacular. É da cultura mexicana, né? Eu adoro esse filme, da cultura mexicana. Agora entendi o que você está falando dele. Esse filme, só que eu achei ele muito... A cultura mexicana, na verdade, que mostra ali, é a herança da cultura maia, da cultura asteca. Por quê? Porque a gente aqui no mundo ocidental, no mundo cristão, a gente tem uma relação com a morte meio que um tabu, assim, a gente não sabe lidar muito bem com isso, não. Quer dizer, a gente tem uma relação de profunda tristeza com aquelas pessoas que se vão. Quem está com o microfone ligado aí, fecha o microfone. Mas as populações indígenas, de uma forma geral, tinham uma relação com a morte festiva. Então, eles faziam grandes celebrações. A morte, para eles, não era sinônimo de fim. Era sinônimo de apenas um ritual de passagem, para eles irem lá para o mundo dos mortos. Aquele mundo dos mortos
é da cultura indígena, é da cultura maia, da cultura azteca. Então, na verdade, a cultura mexicana hoje é profunda herdeira da cultura azteca, tá? Então, Viva a Vida é uma festa, já que a morte é inevitável, eles celebram a morte também como uma etapa importante da vida. E aí eles vão para um outro mundo e lá eles reproduzem exatamente aquilo que eles faziam aqui. E aí, eventualmente, uma vez por ano, eles voltam ao mundo dos vivos e para eles voltarem, eles precisam ser lembrados. Então, os mexicanos, de uma forma geral, como eles herdaram isso dos indígenas, eles fazem grandes celebrações para os mortos, né? Bem, e os aztecas, então assim, quem não viu o filme, veja porque é muito lindo. Faz a gente chorar no finalzinho lá, mas é muito bonito, né? É uma grande celebração da vida, né? Bom, o Império Azteca, ele foi dominado, uma grande parte da etnia que compunham o Império era dos mexicas. Tanto é que essa etnia era tão preponderante dentro do Império Azteca que acabou dando nome ao país, né? Os mexicas ou mexicanos, meu espanhol é maravilhoso. Muito bem, e aí os mexicas compunham grande parte do Império Azteca e dominavam uma vasta região. Os aztecas eram povos guerreiros. Participar do exército azteca não era para qualquer um. Se você era um camponês, por exemplo, e conseguisse participar, você melhoraria de vida, porque na pirâmide social dos aztecas, os guerreiros, os soldados eram fundamentais para manter o império protegido. Eles entravam constantemente em guerra, tinham um treinamento militar muito pesado, e aí a pessoa ficava ali destinada a praticar guerra, para defender o império e também atacar os inimigos. Constantemente, os aztecas tiveram que enfrentar populações indígenas inimigas. A gente não pode ficar pensando que entre os povos indígenas aqui todo mundo era irmão, ficava abraçado, cantando uma bela canção. Não, não, não. Tinha muita guerra, tinha muita captura de inimigo, muitos inimigos eram decapitados, a maioria dos inimigos capturados... Tinha tiroteio? Não, gente. Os indígenas americanos não conheciam a pólvora. As guerras se davam com lanças. Tinha tipo tiroteio de arco e flecha? Tinha, isso tinha, isso tinha. Oi, Edmar. Diga. Isso aí já é meio óbvio. Mexica é o nome do povo do México? Pois é, mexica é um grupo indígena. Grande parte dos indígenas mexicanos tem origem mexica. Então, mexica é uma etnia indígena, uma grande tribo indígena, né? E aí é tão predominante a presença dos mexicas em todo o México que acabou dando origem ao nome do país, tá? Mas a grande parte dos aztecas era da etnia mexica. A gente fala aztecas no plural porque existiam várias etnias ali dentro daquele império. Eu estava falando da diferença entre os aztecas e os maias não tinham um império centralizado. Os aztecas tiveram um imperador. Tinha um imperador lá que comandava tudo, tinha um poder enorme, comandava milhões de pessoas. Por volta do século XIV, ali 1300 e alguma coisa, os mexicas e outros povos construíram o templo maior. E eu vou falar uma coisa muito difícil aqui, e se vocês não estiverem me acompanhando, eu vou pular, eu vou entrar na tela e vou puxar sua atenção, que é o seguinte. Antes de se tornar um império, os grupos indígenas eram pequenos e cada um vivia ali num lugar, sem uma organização imperial, né? Por que de repente os povos que estavam ali vivendo nas suas tribos, tal, de repente começam a se juntar para fazer um império? Eles tinham um objetivo assim, vamos fazer um império? Não. Mas qual era o objetivo que eles tinham? Eles tinham um objetivo de construir um templo para cultuar os seus deuses. Então, o Império Azteca se inicia por meio da construção de um templo. Então, o motivo catalisador, o motivo que levou à formação do Império Azteca foi a religião, a realidade imaginada. A realidade imaginada é tão importante na nossa vida e só ela torna possível a formação das civilizações.
Acreditar em abstrações, acreditar numa realidade que não é aqui palpável, é uma realidade imaginada, mesmo, abstrata, é fundamental para a formação das sociedades. Então, construíram um templo, o Templo Maior, e esse templo, que era em homenagem ao deus da guerra e ao deus do sol, em volta desse templo é que a sociedade começa a se formar. Então, o motivo que levou os astecas a se juntarem e formar um grande império, o motivo inicial, não era um motivo deliberado, racional, era um motivo quase instintivo ali. Não, a gente precisa cultuar, ter um lugar bonito para o nosso Deus. O Deus Huitzilopochtli. Exatamente esse aí que vocês entenderam. É muito difícil pronunciar esse nome, eu faltei nas minhas aulas de língua asteca, então não consigo pronunciar. Mas o meu espanhol é fabuloso. Muito bem. E aí, então, eles construíram esse templo e, em torno desse templo, conseguiram, então, formar a sociedade. É claro que isso não se dá de uma hora para outra. Quando eles começam a construir, aí eles vão precisar ali da agricultura, vão precisar de gente trabalhando ali no comércio. Então, pouco a pouco, e por causa do templo, outras atividades vão começar a ser feitas. E aí, por causa dessas atividades, há uma necessidade de organização. E aí, quem vai organizar isso são as autoridades religiosas e políticas. E aí começa, então, a formação do Império Azteca em torno do Templo Maior. E aí, esse templo maior, essa população que começou a crescer em torno do templo, formou a cidade de Tenochtitlan. Está faltando um T ali no Tenochtitlan. Quem abriu o microfone e gostaria de falar alguma coisa? Quem me chamou vai querer voltar sozinho. Tarará. Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Oi, Edmar, você pode voltar lá pra tela que você estava compartilhando, por favor? R$10, ô Felipe, voltar? Tá? Então... R$10. É que eu tô terminando de copiar. Beleza, já voltei aqui, já está aqui. Ô Felipe, eu vou deixar esse slide lá no Conexa hoje também, tá? Então vocês vão ter acesso, vou deixar hoje e amanhã. Então aí qualquer dúvida vocês voltem lá. Mas eu estava dizendo que os astecas, o início da formação da sociedade, da civilização asteca, se dá em torno de uma crença. Por causa de um templo, eles começaram a formar a sociedade. Acreditar num Deus mobilizou milhões de pessoas, inicialmente milhares, mas milhares de pessoas para a construção, e essa construção deu origem depois ao Império. Muito bem, então vamos ver agora onde que se localizava o Império Azteca. Olha que beleza! O Império Azteca ia do Golfo do México, que é no Oceano Atlântico, até o Oceano Pacífico. É toda a região central aqui do México. Tenochtitlan está aqui, e é onde hoje é a cidade do México. A cidade, Ciudad de México, nossa, meu espanhol é maravilhoso. A Ciudad de México, ela foi construída, ela foi erigida, ela foi construída sobre a sociedade de Tenochtitlan, sobre a cidade de Tenochtitlan. Então, muita coisa foi destruída, infelizmente. Quando os espanhóis chegaram, não, vamos destruir isso aí, eu não quero isso aí mais não. Estava invejoso, na verdade. Por quê? Porque os astecas construíram uma cidade e uma sociedade maravilhosa de fazer inveja lá nos espanhóis. Aí eles foram destruíram grande parte das coisas. Que triste. Isso aqui, pessoal, então aqui é um mapa e esse aqui é um códice. O que é um códice? O códice é um livro. O códice é uma representação gráfica. É uma representação, eles pegam um papel, eles pegam lá uma folha de uma determinada árvore, fazem todo um processo de transformação e aí fazem uma folha tal como um papiro. É como se fosse um papiro. E aí lá eles desenham, contam uma história, principalmente desenhos. Eles fazem lá símbolos, mas fazem desenhos representando eventos históricos. Então os códices são uma espécie de livros com imagens e símbolos, contando as histórias mais importantes, mais relevantes dos astecas. Esse códice aqui é o códice do chocolate, é um ritual mostrando um chocolate, alguém que fazia uma oferenda ao Deus, né? Enfim, a cidade de Tenochtitlan, no momento de maior prosperidade, chegou a ter 500 mil pessoas,
É muita gente, é muita gente. Para eles conseguirem organizar isso, eles precisavam de uma sofisticação administrativa sensacional. Naquela época era mais gente ainda. Meu Deus, proporcionalmente. Olha, eu tô falando que coisa louca. Muito bem. Mas naquela época, ter 500 mil pessoas dentro, numa cidade, era uma coisa inimaginável. Por exemplo, Belo Horizonte... Não, vou dizer Belo Horizonte não. Vamos pegar uma cidade aqui que vocês conhecem. Por exemplo, Nova Lima. Nova Lima não tem essa quantidade de gente. Então, Tenochtitlan era extremamente organizado. E o Império total tinha 6 milhões de pessoas. 6 milhões. É muita gente. Muito bem. Então, os caras se organizavam para fazer com que o Império fosse próspero, fosse bem, bem sofisticado, funcional, enfim. Esse aqui é um outro códice. É o Códice Mendonça. Códice Mendonça. Que espanhol maravilhoso. É o códice mais importante e foi escrito cerca de 20 anos após a conquista espanhola. Então, ele retrata a conquista espanhola, mostrando como que aconteceu, como foi a grande tragédia, na verdade, que foi a destruição do Império Azteca. Então, os códices eles contavam um pouco o cotidiano das pessoas, mas também contavam alguns eventos. E daqui a pouco a gente vai falar como que o Império Azteca chegou ao fim. Muito triste, viu? Então, o Códice é um livro com símbolos e desenhos contando o cotidiano e grandes eventos dos astecas. E é por meio desses códices que a gente tem muita informação sobre a população asteca, tá? Então tem muito códice. E o cara que fazia isso, o escriba, tinha muita sofisticação. O cara era muito bom desenhista. A riqueza de detalhe aqui é uma coisa impressionante. Então, cada coisa significa uma coisa diferente, tem uma informação importante. Então, tem gente que fica estudando os códigos assim, por dezenas de anos. Enfim, muitos dos códigos estão publicados. A gente deve fazer mais alguma atividade sobre os códigos depois, enfim. Mas os códigos, então, são as formas através das quais, são as fontes através das quais nós temos acesso aos fatos que os maias, que os aztecas tiveram. Muito bem. Economia. Eu peguei a mesma foto que eu tinha utilizado anteriormente, porque a economia era mais ou menos a mesma coisa. Os astecas cultivavam tomate, tem que comer tomate. Tomate é uma fruta, tá? Vocês vão saber, eu vou dizer para vocês. Edmar também é professor de cultura, enfim. Então, tomate, milho, muito gostoso, vontade de comer milho, algodão, algodão também é gostoso, não, algodão não é de comer, não. Cacau, batata e vários tipos de pimenta, muita pimenta. A cultura mexicana, a cultura culinária mexicana é muito apimentada, adoro pimenta, mas de vez em quando a gente vai comer uma coisa muito apimentada por eles, assim, mal, as pessoas não contam de comer. Diga! Sexta-feira eu comi a 9ª pimenta mais forte do mundo. E aí, sobreviveu com 2 litros de água do seu lado, né? Obviamente. Não, na verdade, 6 copos de iogurte. Ô, gente, tá tudo bem com você, né? Aham. Ah, que bom. Muito bem. Nesse momento, o cacau já estava ali, servia de alimento e bebida. O cacau já era cultivado desde lá dos Olmecas, né? Mas aqui nos astecas já tinha se tornado uma bebida sagrada. E a semente do cacau era utilizada como moeda de troca, porque como é um produto muito apreciado, então eles cuidavam muito bem da planta, né? Da árvore, para dar muito cacau, para eles terem bastante chocolate, para eles fazerem seus sacrifícios. Então, a economia é baseada em troca. Os comerciantes que saíam das cidades eram os únicos que tinham autorização para sair de uma cidade para outra. Não era todo mundo que ficava, deixa eu ir na Península do Yucatán para pegar ali uma prainha. Não podia. Só algumas pessoas que podiam, por exemplo, os comerciantes. Os artesãos eram muito importantes também. Daqui a pouco eu vou falar mais especificamente das classes sociais, mas muito bem. Então, a atividade econômica, eles tinham bastante comércio, bastante agricultura. A agricultura era feita nas chinampas.
Olha só, o que acontece? Se você reparar aqui no mapa, vou voltar aqui, o mapa, aqui. Se você reparar aqui, a cidade de Tenochtitlan, ela está próxima ao lago, a um lago, Exococó. E essa é uma área muito pantanosa. A cidade se formou num lugar muito pantanoso, então tinha muita água. Então os astecas, há mais de 500 anos atrás, fizeram a construção de canais de irrigação para levar água onde a água não chegava. Então os caras tinham uma sofisticação de construção muito interessante. E construíram as tinampas. As tinampas são ilhas artificiais. Eles entrelaçavam madeira para ela ficar firme ali, e aí enchiam aquilo de barro. E ali depois eles plantavam coisas. E essas tinampas eram gigantescas, eram canteiros flutuantes, e eles plantavam um monte de coisa lá. Como o terreno para plantio era escasso, não é que era... Desculpa. Não é que era escasso. A demanda era muito alta. Tinha gente demais para comer. Então, eles precisavam, todo canto que pudesse plantar alguma coisa, eles utilizavam. Então, eles fizeram essas tinampas justamente para plantar os produtos necessários à sobrevivência deles. Então, e isso precisava de uma sofisticação tecnológica muito interessante, né? Então, eles plantavam aqui nas tinampas, plantavam também em outras áreas, fizeram drenagem de muitos pântanos, ou seja, tiraram a água para utilizar o local, o terreno para plantio. Enfim, então eles fizeram muitas coisas, muitos locais para o plantio. Como que tiraram a água? Fizeram um canal de irrigação. Achei que tinha sido com balde. Não, eles fizeram, abriram lá um buraco e aí drenaram a água toda, tiraram a água lá. Obviamente que isso demorava muito tempo a ser construído. De qualquer modo, fizeram lá a extração, né? Tiraram a drenagem drenaram a água para ter mais lugar de plantio. Bem, a sociedade asteca, olha que maravilha esse desenho, um desenho legal. Basicamente é o seguinte, quem mandava na bagaça toda era o imperador, ele era eleito pelos aristocratas. Aristocracia significa os melhores, o governo dos melhores. Então, geralmente, quem ocupa um lugar de destaque na sociedade é chamado de aristocrata, tá? Então, e esses aristocratas eram os nobres, né? Eles ganhavam esse cargo devido à importância ou religiosa ou militar. Então, dentro desse grupo, o imperador era o responsável para fazer as orações, para fazer o contato entre os povos, as pessoas do reino e os deuses. Então ele levava a mensagem para os deuses e os deuses também mandavam mensagem para ele e ele transmitia essas mensagens. Então, por exemplo, os sonhos. Todos os sonhos do imperador eram, de alguma forma, eles tentavam interpretar para saber qual que era a mensagem ali no final das contas. Tudo que o imperador fazia era considerado sagrado. Então as pessoas tinham um pouquinho de respeito pelo imperador. Descer um pouquinho a imagem? Acho que não tem jeito de descer a imagem, não. É porque eu não estou conseguindo ler um texto ali do... Aqui embaixo? Aqui tem sacerdotes. Você está conseguindo ler essa parte aqui? Eu tô conseguindo ler camponeses, grandes comerciantes, imperador. Só. E os sacerdotes não? Os sacerdotes só tô lendo o nome. Os sacerdotes estão cortados uma parte. Mas aqui dá para ler. Aqui, ó, o que está dizendo sobre os sacerdotes? Cuidavam do culto, da educação dos jovens, dos hospitais para pobres e doentes, além de guardar os livros sagrados e históricos. Então, os sacerdotes, basicamente, aquilo que eles tinham uma função de cura por meio da religião, mas também de cura efetiva. Eles eram uma espécie de médico, eles eram curandeiros também, né? Rezavam, mas também praticavam a medicina naturalista, né? Utilizando sementes, plantas, chás e por aí vai. Então, eles tinham muita importância. Não era qualquer um que era sacerdote lá. Só algumas pessoas com determinados dons, tá?
Então, assim, ó, o imperador Ok, que está no topo da pirâmide, o sacerdote e os altos funcionários do Estado, que estão aqui também. Os altos funcionários do Estado geralmente também eram nobres, então eles exerciam, faziam funções militares e civis. Eles tinham o privilégio, não pagavam impostos e recebiam parte dos impostos que eram pagos por outras camadas sociais. Imperador, sacerdotes e altos funcionários. Poderiam ser líderes militares ou líderes da burocracia azteca, né, para administrar os departamentos da organização política. É como se fossem uns ministros, sabe? E aí cada um comandava uma parte. Dentre esses altos funcionários do Estado também tinham os governadores locais. Porque como era um império muito grande, tinha então uma espécie de prefeito, né, em cada cidade assim, para ajudar o imperador a comandar. Isso eventualmente para tomar decisões para o império todo. E abaixo desses, abaixo dos sacerdotes e dos altos funcionários, existiam os comerciantes e os artesãos. Os comerciantes tinham bastante importância na sociedade azteca. Eram os únicos que eles podiam ficar viajando de uma cidade para outra e tinham autorização. Os outros grupos não. Os outros grupos, como os artesãos, como os camponeses, os servos e escravos, obviamente não. Mas os comerciantes podiam levar uma coisa para outra. Tinham que pagar muitos impostos para manter a burocracia do império, mas eles também eram bem vistos na sociedade. Os artesãos também tinham uma certa importância porque os astecas investiam muito pesado na confecção de templos, na confecção de roupas, na confecção de rituais e por aí vai. Por causa disso, os artesãos também eram muito importantes. E os camponeses eram fundamentais, mas não eram muito valorizados. Os camponeses eram importantes porque produziam aqueles produtos necessários à sobrevivência do império, né? Mas eles não tinham liberdade de ir e vir. Eles estavam presos à terra e geralmente estavam ali sob o domínio de alguém. Então eles prestavam muitos serviços pesados, não só no plantio, mas eventualmente na construção de templos, de pirâmides e por aí vai. Então eles tinham que trabalhar demais, eles trabalhavam muito. Agora, eu chamo a atenção uma coisa muito interessante que o governo educava. Então, eles eram educados, eles tinham lá instrução, tinham escolas. Mesmo os camponeses, que incluíam principalmente os servos, tinham acesso à educação para aprender os costumes, a história, a religião, as tradições e por aí vai. Né? Bem, já existiam também os escravos nessa pirâmide. Os escravos não tinham direito a nada. De onde que eram trazidos esses escravos? Acontecia por duas formas. Ou você estava endividado, daí você se tornava escravo de forma temporária, ou então, que é o mais frequente, é o fato de que você era briga e aí você tinha que prestar serviço para os astecas pro resto da vida. Não ficava apanhando, não ficava tomando, enfim, mas ali tinha um sistema de vigilância para a pessoa também não ter não se revoltar contra o sistema, tá? Mas, então, basicamente, é imperador, altos funcionários, sacerdotes, comerciantes, artesãos, camponeses livres e escravos. Essa era a sociedade azteca, tá? Bem, isso aqui a gente já mostrou diversas vezes. O Potapoc, é o jogo lá, que a gente chama de Potapoc entre os Olmecas. Já os astecas chamavam de Tlachtli, que era o mesmo jogo, que jogava bola assim num aro, e aí não podia usar a cabeça, não podia usar as mãos, nem os pés. E eventualmente a cabeça também não podia não, mas era mais a cintura, o joelho, o tronco, né? Era muito difícil, eles tinham que jogar lá no ar. E aqui entre os astecas, quando a pessoa vencia, então a pessoa era celebrada. Houve sacrifício de pessoas, mas era mais comum o jogo ser utilizado como cerimônia, como uma festa, uma grande celebração. Bem, e no final das contas, aí alguém pergunta assim, gente, mas como é que um povo tão sofisticado, tão elaborado, tão tecnológico, chegou ao fim? Foi muito triste essa história. Basicamente é o seguinte, o Cristóvão Colombo, eu não vou entrar em mais detalhes agora, porque esse conteúdo a gente estuda de forma mais detalhada ano que vem, no 7º ano. Mas eu vou basicamente dizer o seguinte, o Cristóvão Colombo chegou em 1492 e ele chegou nas Ilhas do Caribe.
Existem centenas de ilhas ali no Caribe. Bem, ele chegou ali em 1492 e ele se instalou. Ali ficou bastante tempo ali morando, inclusive construindo ali uma colônia. Ele tinha direito de exploração da terra por ter achado. Inicialmente, o Cristóvão Colombo achava que era apenas as Índias mesmo. Então, tanto é que ele chamou os nativos de índios. Só que depois de um determinado tempo se descobriu, na verdade, que aquelas ilhas pertenciam a um outro continente, que é a América. E a América recebeu esse nome devido à navegação do Américo Vespúcio. O Américo Vespúcio, que também era italiano, ele navegou por todo o continente e descobriu a grandiosidade do continente. Bem, o Cristóvão Colombo ele teve contato com algumas populações indígenas mesoamericanas. Só que acabou que, no final das contas, ali no início do século XVI, 1508, mais ou menos, 1500 alguma coisa, o Cristóvão Colombo morreu. E aí vieram outros conquistadores. Dentre eles, o Hernán Cortés. O Hernán Cortés está representado aqui, esse moço aqui com a carta na mão e tal, e ele está trocando ideia aqui com Montezuma II. Montezuma II era o rei, era o imperador asteca quando os europeus chegaram. Bem, inicialmente, quando o Hernán Cortés chega, em 1519, ele é recebido com muita tranquilidade, ele é recebido com festa, na verdade. Por quê? Segundo uma crença asteca, os deuses astecas um dia viriam à Terra e viriam pelo mar em grandes navios, como se fossem grandes seres alados. E aí, portanto, os astecas acreditavam que esses caras aí eram deuses. Acontece que antes do Hernán Cortés chegar até lá os astecas, o Cortés já sabia da existência de Tenochtitlan. Por quê? Porque ele havia conquistado alguns territórios que haviam sido dominados pelos astecas. E essa chegada inicialmente a um primeiro território, nesse primeiro povo, foi fundamental porque esse povo era inimigo dos astecas. Esse povo que o Hernán Cortés teve contato inicialmente era inimigo dos astecas. Os astecas tinham dominado esse povo, tá? E aí, o que o Hernán Cortés percebeu? Ele percebeu que ele poderia utilizar isso a favor dele. Então, o Hernán Cortés pegou ali uma pessoa que sabia, uma mulher, na verdade, que sabia espanhol e também sabia falar o asteca, a língua asteca, né? E levou como tradutora. Então, essa mulher que foi a intermediadora para o Hernán Cortés conseguir conversar com Montezuma II. Bem, por um tempo, eles tiveram uma relação bem amistosa, chegaram em 1519, só que em 1521, um dos altos funcionários espanhóis, percebendo que todos os líderes religiosos do exército asteca estavam reunidos num templo, eles cercaram o templo e matou quase todo mundo. Eles saíram assassinando um monte de gente. Então, foi estrategicamente, o exército espanhol era muito inferior, muito menor do que o exército asteca. Só que pelo fato de eles terem conseguido matar os líderes do político militar e da religião, os astecas ficaram meio desorientados. E aí, então, os espanhóis começaram a travar várias guerras contra os astecas, e aí, em 1521, eles não tinham mais como resistir. Já aí, em 1520 e poucos, aí, os astecas tentaram resistir, na verdade, mas não conseguiam mais e se renderam. Bem, e aí, o Hernán Cortés estabeleceu um domínio espanhol sobre a religião, e aí as construções, muitos rituais, muita gente foi condenada à morte, muita gente morreu. Agora, no campo de batalha, os astecas, apesar de terem mais gente, serem exímios guerreiros, os guerreiros não conseguiam entender, inicialmente, duas coisas. A pólvora, a arma de fogo, porque a arma de fogo não era conhecida pelos astecas, então aquilo ali causava um efeito psicológico terrível, porque o cara estava assim, do nada, recebia uma coisa estranha, entrava e a pessoa morria, e aí não se sabia de onde que, enfim, vinha aquilo ali. Então, inicialmente, foi fundamental a utilização da arma de fogo a favor dos espanhóis. Uma outra coisa que foi bastante utilizada pelos espanhóis para vencer os astecas foi o cavalo. O cavalo causava também um efeito psicológico muito assustador nos indígenas,
que os indígenas olhavam aquilo e parecia como se fosse um grande ser, parecia que era uma pessoa, uma coisa só, o cavalo e a pessoa que estava montada, e o cavaleiro, né? E aí os astecas ficaram amedrontados. Então o Império Azteca durou ali por volta, começou ali em 1300 alguma coisa, durou 200 e tantos anos, mais ou menos 3 séculos, 14, 15 e início do século 16, e aí chegou ao fim. Até hoje, há uma presença muito forte da cultura azteca nas populações indígenas. A população mexicana, grande parte dela é de etnia indígena. Por quê? Porque os espanhóis não levaram grandes quantidades de africanos para serem escravizados no México. Eles aproveitaram da mão de obra indígena lá para fazer as grandes obras, para fazer a colônia, né? E aí grande parte dos indígenas mexicanos foram convertidos ao catolicismo. E isso também é muito importante para a gente entender como que a cultura azteca foi destruída. Porque se você trabalha na mente da pessoa, se você destrói a cultura da pessoa, a cultura é uma das coisas que mais mantém a gente forte. A cultura é uma das coisas mais importantes que a gente tem e que nos ajuda a relacionar com outras, com as outras pessoas. A cultura é uma parte fundamental da existência social. Por exemplo, a gente gosta, sei lá, de assistir de futebol ou gosta de algumas coisas, fala dessa forma, come determinados pratos por causa da cultura. Se a gente saísse, por exemplo, daqui hoje, fosse lá, sei lá, para a Rússia e começasse a comer a comida da Rússia, a gente ia estranhar muito, porque a nossa cultura imaterial, a cultura culinária, é muito importante para a gente. Tem gente que adoece quando sai de um lugar e vai para outro, porque está tão acostumado com a cultura deste local aqui, que acaba definhando. Bem, o que eu quero dizer é o seguinte, quando os indígenas são convertidos ao catolicismo, eles perdem grande parte da força espiritual deles, da força cultural deles. E aí, com isso, eles vão ficando cada vez mais adeptos à cultura europeia, e aí a cultura mexicana, a cultura indígena azteca vai se perdendo, vai sendo destruída, vai sendo, enfim, substituída pela cultura dos europeus. Então, a conversão maciça, isso foi tão bem sucedido no ponto de vista europeu, que o México se tornou o segundo maior país católico do mundo. Só perde para o Brasil. O Brasil até hoje é o país mais católico do mundo. Mas o mesmo processo que aconteceu lá no México aconteceu também aqui no Brasil, que aí os europeus vieram e impuseram a sua religião em detrimento da religião indígena, tá? Enfim, então isso foi o fim, representou o fim dos astecas. E aí, enfim, eles foram desmantelados, muitos morreram inclusive de doenças que foram trazidas também, porque os indígenas não tinham anticorpos para lidar com, não tinha vacina, né? E também não conhecia a doença e acabavam morrendo muito rapidamente. E muitos europeus também morreram com doenças que tinham aqui entre os indígenas. Beleza? E aí chegou ao fim os astecas. Que triste, gente. O povo asteca foi destruído. Vocês não estão entendendo, gente. O povo asteca foi conquistado pelos espanhóis e milhões de pessoas foram mortas. Muito triste. Eu vou precisar ali no canto chorar um pouquinho. Pessoal, quem pode me dizer o nome das ilhas artificiais feitas pelos astecas para plantio? Qual é o nome da ilha, as ilhas artificiais que eles utilizavam para agricultura? Qual é o nome? Chimpas. Quase, Júlia. Quase que não é chimpa, não. É quase isso. Qual é o nome das ilhas artificiais criadas pelos astecas? Zimpas. Chinampas. Falou. Pedro Araújo falou. Chinampas. Que isso, foi Samuel? Foi Samuel já. Desculpa, O Pedro falou. Samuel. Ô Samuel, lindo, maravilhoso, sensacional. Chinampas. Muito bem. Alguém pode me dizer por quê? Como que começou a civilização asteca?
Maria Clara, ó, lindona, chinampas. Alguém pode me dizer como que começou a civilização asteca? Oi, Edmar. Sim. Não, é só que eu ia falar que eu escrevi chinampas no meu caderno, mas eu li errado. Alguém pode me dizer como que a civilização asteca, qual foi o primeiro passo? Em torno de que a civilização asteca começou? Do Templo Maior. Coisa linda, quem falou foi o Tiago, o Templo Maior, que eu não consigo pronunciar aquele nome. Não. Ô, gente, quem foi? Fala, quem sou eu que falei? Quem que sou eu? Catarina. Catarina, coisa linda, maravilhosa, espetacular. Catarina, muito bem. Então eles fizeram um templo maior, começaram a construir e em torno do templo maior a civilização começou a prosperar, né? Me diga aí um produto que os astecas cultivavam. Um produto agrícola. Tomate, milho, algodão, cacau, batata e vários tipos de pimenta. Coisa linda, Júlia Mainin, que falou maravilhosamente. Pois é, eles adoravam comer algodão. Oh, não, mentira. Algodão era para fazer roupa, viu? Isso, Luísa. Maria Clara. Muito bem, então eles cultivavam esses produtos todos. Oi? Algodão tem gosto de quê? Tem nada, eu que viajei aqui. Eu nunca pus algodão na boca pra Não, nem ponha, pelo amor de Deus. O algodão é para fazer roupa. É para fazer roupa. Essa roupa aqui, ó. doce. Essa algodão doce, pode. Algodão doce, né? Mas eles não conheciam algodão doce. Essa roupa aqui é feita de algodão. Então a gente pega algodão, amassa lá, põe a camisa pronta. Muito bem. Qual é o nome do conquistador espanhol que destruiu o Império Azteca? Cristóvão Colombo. Não! Não, espera aí. Ele que descobriu o Império Azteca. Ele que O Cristóvão Colombo, que chegou aqui à América, ele teve contato com alguns povos, mas não chegou aí a saber do Império Azteca, não. É uma Mas pessoa quem foi o conquistador? estranha. Quem destruiu o Império Azteca? Não sabem? Luísa. A Luísa falou assim, ela colocou Hermes. Não é Hermes, não. É uma coisa parecida com isso aí, Luísa. Ernesto. Não! Não! É o Hernán Cortés. Hernán Cortés, que destruiu o Império Azteca e nunca mais nós tivemos a civilização e o Império Azteca. Ele foi destruído em 1521. Agora eu vou encerrar essa aula e vou ali chorar, porque eu estou muito triste. Tchau. 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 Tchau, Edmar. Você recupere de sua tristeza depois desse choro, porque 11 horas, se você tiver aula, não dá para dar aula chorando, não. Tá. Tchau, gente. Até a próxima aula. Tchau, gente. Um grande abraço para vocês. Amanhã tem atividade excepcional, maravilhosa, sensacional. Ok. Não se esqueçam de fazer. Ok.